Ainda um pouco sobre a prática do dia a dia do advogado militar, né? Olha o que que fala o artigo 19 do nosso Código de Processo Penal Militar. As testemunhas do indiciado, exceto em urgência inadiável, que deve constar em assentada, devem ser ouvidos durante o dia, das 7 da manhã às 18 horas. E o que que a gente enxerga muito? A gente enxerga muito oitivas que são feitas de madrugada, oitivas que não têm nenhum tipo de necessidade de serem feitas à noite, fora do horário, e passam aí por muito tempo à noite, né? Então, observe isso, faça com que isso seja cumprido, tá? Principalmente quando se tenta ouvir aí o militar e as testemunhas à noite de uma ocorrência que acabou de acontecer, que você tem que chegar lá. Então, existem aí essas questões, tá bom? Continuando ainda na atuação do advogado, naquela atuação prática, né? Já fazendo aí as divergências, as questões que são diferentes do direito militar e até onde você pode ir. O princípio do nemo tenetur sede tegere, que é o princípio da não autoincriminação, que ela garante o direito ao silêncio, a não obrigatoriedade de responder perguntas, a não colaboração com a investigação, não produzir provas contra si, o direito de não confessar, o direito de mentir em autodefesa. Ponto. Chegamos a um problema. Dentro das virtudes, dos valores do militar, nós temos nos nossos regulamentos a questão de que nós não podemos mentir, tá? Se um militar for pego em uma mentira, ele fala alguma coisa para o seu comandante que é mentirosa, se ele conseguir alguma coisa em um documento, as chamadas partes circunstanciadas, que é mentira, ele pratica uma transgressão disciplinar. E você tem no artigo 301 do Código Penal Militar o crime de desobediência. Imagine que um superior hierárquico deu uma ordem para o seu subordinado e ele não cumpriu. É um crime de desobediência, porque a ordem do superior deve ser cumprida. Como é que isso se coaduna dentro do princípio da não autoincriminação, inclusive a possibilidade de mentir em autodefesa? Não foram um, nem dois, nem três casos, foram muito mais casos em que o militar ele é colocado numa condição de oitiva, investigado, só que ele é impelido a dizer a verdade. Como pode, então, o militar responder num procedimento, seja ele criminal ou disciplinar, ele mentir? Ora, ele deve ser punido duas vezes. Uma pelo fato em si, né? Então, se ele dormiu em serviço, e aí eu pergunto para ele, você dormiu em serviço na oitiva? Ele fala, não, não dormi em serviço. Ele mentiu, descaradamente, então eu vou punir ele por dormir em serviço, e eu vou punir ele por mentir. É óbvio que isso não dá. Mas, senhores, não se assustem se vocês pegarem casos assim, em que muitas vezes o comandante, o oficial, talvez por desconhecimento mais profundo da lei, talvez por pressão mesmo, porque entende que o militar é aquele tipo de militar que desonra a farda, vai ser punido, muitas vezes disciplinarmente, por mentir dentro de um procedimento em que ele estava sendo investigado. O que muitas vezes acontece é assim, a gente descobre um fato, né, ou chega ao conhecimento da administração pública sobre um fato, e aí a gente ouve a termo todo mundo. O ouvir a termo todo mundo não coloca ninguém na condição de investigado. Eu posso, inclusive, estar ouvindo um militar em inquirição sumária, né, como testemunha, e ele mente ali. Só que depois se verifica que ele tinha envolvimento com aquele crime. Né? Então, ele foi ouvido lá atrás, e não na condição de investigado, e lá atrás ele mentiu. E eu pego aquela oitiva dele, em que ele foi ouvido como testemunha, e eu vou puni-lo disciplinarmente por aquele fato. Veja, o princípio do nemo tenetur sede tegere, ele é amplo, ele é irrestrito. Não importa se na oitiva você está sendo ouvido em AQI, que é aquele em que indicia alguém, que é o auto de qualificação e interrogatório. Não importa se é um termo de declarações, não importa se é uma inquirição sumária específica para testemunhas. O seu cliente, ele tem direito a mentir para se defender. Cuidado, oriente muito bem o seu cliente a não inventar histórias passíveis de responsabilizar uma segunda pessoa, hein? Cuidado. Deixe bem claro para ele que ele tem o direito de mentir, mas essa mentira, ela é limitada ao momento em que ele não incrimina um terceiro inocente sob pena de você praticar outro crime. Mas ele só mentir, não há problema nenhum com relação a isso. Só que você vai encontrar tentativas da administração militar de punir esse militar. Você deve, o tempo todo, pleitear HC, pleitear todos os procedimentos necessários para
não deixar que isso prospere, porque, obviamente, quando você chegar no tribunal, isso vai cair por terra. Mas até lá, o seu cliente já sofreu muito, né? Ele já sofreu muito, ele teve vários problemas internos por conta disso, tá?